Deixa só um caderno, tá? Vem daqui, Produção de arte, cadê? Ainda bem que eu não sou da área. Aí depois tu vem vindo bem devagarinho, Daí ela vai vindo andando e daí ela vai Faz subir e tu vai assim, ó, acompanhando conforme ela. vai subindo, tu vai devagarinho. Daí corta, daí a gente vai botar ali o corta. câmera, ação. Ação. A possibilidade de criar espaço na escola para que os alunos aprendam coisas que não são as curriculares, mas que relacionam o mundo que está lá fora com o mundo da escola, é muito importante, porque geralmente essas aprendizagens, e aí pode ser uma oficina de audiovisual, mas pode ser também alguns outros tipos de oficina, eles fazem essa interlocução, né, entre o mundo externo e o mundo interno da escola. Quando você fala em alfabetização audiovisual hoje, a principal conquista é imaginar que ao ensinar audiovisual, você coloca o aluno de frente a desafios extremamente relevantes para ele, que são lidar com o outro, lidar com um texto, escrever, pensar em imagens, imaginar, fazer conta, pensar matematicamente, aprender a pesquisar, aprender a se relacionar com conhecimento. Tudo isso é muito maior do que o vídeo que ele vai produzir. A imaginação tem lado a lado com a criatividade. Com a criatividade tu monta a cena, a imagem. Porque para te produzir imagens tu precisa da imaginação. E podemos pensar na alfabetização num sentido amplo. Tanto amplo na ideia de que são múltiplas as linguagens e que, portanto, as crianças precisam ter alfabetizações múltiplas. O que é isso? Muito legal. Muito legal. É pra falar. Explica pra ele o que é isso. É o microfone. Mano, microfone. Oi, microfone. Quando você fala em alfabetização, você pensa numa coisa universal, né? Você pensa que é uma coisa que todo mundo precisa. Então, eu acho que é um jeito importante de se falar, porque eu acho que dá a dimensão do tamanho do que pode ser o ensino de mídia, o ensino de audiovisual. Então, eu gosto muito dessa expressão. Não que eu use muito, mas eu respeito e acho bom, ainda mais quando ela acontece numa esfera de política pública. Mas é o processo que interessa, porque o audiovisual tem uma capacidade de agregar diversos tipos de inteligência. Você pega uma classe cheia de alunos, um gosta de desenhar, o outro gosta de pintar, o outro é músico, o outro fala bem, o outro é tímido. Você vai montar um grupo de cinema, para todos eles tem lugar. Vai fazer essa curva aqui pra subir, tá? Vou tirar os dois cadernos. Meio que, antes de você mexer com produção de vídeo, você meio que acredita em tudo que você vê, né? Então, aquilo que está sendo dito no jornal, aquilo que está sendo dito na publicidade, se aquilo aconteceu de verdade ou não, numa novela, tudo que está ali parece verdade. Existe um grau de verdade, uma credibilidade na imagem. Só esse processo de captação, seleção do que está acontecendo, do que ele vai filmar, e depois como ele organiza esse discurso, é extremamente revelador. Então, o cara nunca mais vê TV da mesma maneira. Seja porque ele entende e ele passa a ser um crítico no sentido estético, então ele passa a pensar, nossa, como que isso foi feito? Onde está a câmera agora? Não sei o quê, que é uma questão interessante, mas ainda do âmbito artístico, mas especialmente do âmbito político, porque ele passa a entender que as coisas não necessariamente são aquilo que elas parecem ser. Eu aprendi que eu posso imaginar. A cultura qualifica a educação. Então, cinema como objeto de conhecimento, né, porque você interagindo com esse universo, você está interagindo e se apropriando da cultura. Porque nós alfabetizamos os professores, os alunos e a nós mesmos. É um processo contínuo, não é um processo que termina e eu sei, a linguagem cinematográfica continua se desenvolvendo e o cineasta vai ter que continuar aprendendo essa língua a vida inteira, como nós aprendemos a língua portuguesa também, né? Então, até nas propagandas que davam na TV, assim, como é que o cara fazer isso, voar assim, sozinho? O audiovisual ele já faz tão parte da vida das pessoas hoje, produzir audiovisual de uma maneira pessoal, ou enfim, familiar, que agora você transformar isso num jogo é simplesmente dizer, ó, você já tem a bola, né? Você já tá com a bola do jogo, agora como é que você aprende a driblar? Tem que ter bastante criação para fazer essa parte, que pegar um ângulo, o zoom, outro ângulo, tirar o zoom mais perto, mais longe. Daí depende do jeito que tá a imagem, a claridade, tudo. A gente está fazendo as montagens e tá ficando super legal.
A iniciação, ela parte de uma dimensão da experiência, né? Que você tem que viver, você tem que sentir essa emoção, né? Ser tocado por ela, para daí poder, então, ter mais condições e elementos para compartilhar. Sim, o filme foi bem realista. Não foi muito artificial, foi bem concreto. No colégio a gente aprende, no cinema a gente também aprende. Daí se a gente aprender no cinema, a gente aprende mais no colégio. Imagino que parece que eu tô flutuando dentro do filme. Achei bem filosófico. Eu saí do colégio imaginando uma coisa e agora já estou pensando em outra. Saiu do cinema como, assim? Saiu do cinema como? Como que tu saiu do cinema? Feliz. Então, quanto mais filmes ela assistir, mais ela vai se apropriando também dos próprios elementos da construção do filme. Não só da história, se identificando com personagens ou não, mas de saber e de entender os próprios códigos construídos, né, nessa linguagem, nessa narrativa. Como é que eles botam o ponto de vista da mulher? Não tem como eles botar o ponto de vista da mulher olhando pro cara, só o olho dela. Daí agora que eu vi, porque vocês botam a câmera para dar o ponto de vista da mulher. Foi isso, agora eu entendi. E, ao mesmo tempo, trabalhar teoria e prática, né, teoria e técnica como complementares, né, e não como âmbitos completamente diferentes, né, como muitas vezes a escola tende a trabalhar. Eu gosto de abrir as oficinas falando assim, vocês estão aqui para aprender cinema, né? As pessoas falam, eu falo, você acha que você vai aprender cinema? Você vai aprender a lidar um com o outro. Esse é o grande aprendizado que vocês vão tirar daqui. Porque o ser humano é um inferno. Na hora que vocês forem trabalhar uns com os outros, tiverem que discutir, tomar decisões, vocês vão querer se matar. Mexer na câmera, editar, filmar, escrever roteiro, nada disso vai ser um problema para vocês. Difícil vai ser lidar uns com os outros. E quando acabar essa oficina, vocês vão ser melhores pessoas. E vocês vão estar mais preparados para lidar com as pessoas e tratar bem as pessoas, ouvir críticas. Eu acho bom que assim a gente aprende mais, ver a vida com outro tipo, que não é tudo só um conto de fada, não é tudo perfeito. A gente nem conversava assim, depois que a gente começou a fazer o filme, a gente ficou mais amigo, começamos a ir na casa dos outros, assim, a combinar, fazer o roteiro, fazer essas coisas. Foi bem legal esse negócio de entrosamento entre nós, assim, amizade. O audiovisual como uma ferramenta de socialização e de transformação da atitude do aluno dentro da escola, perante os outros alunos e perante o conhecimento. E aí eu acho que talvez seja a grande sacada da universalização do ensino de audiovisual, que não é entender que o aluno necessariamente vai usar isso para alguma coisa na prática, mas entender que o processo de aprender audiovisual é um processo extremamente rico, pois que exige que o aluno estimule uma série de inteligências, uma série de jeitos de pensar o mundo. Eu gosto de atuar, eu gosto de escrever roteiro, eu gosto de filmar, gosto de editar, então não sei direito ainda. Eu gosto de ficar sozinha ouvindo música bem alto e escrevendo roteiro. Quase como se cada aluno estivesse inventando o cinema de novo, porque eu acho que nessas oficinas não dá tempo de você ensinar nada. É tudo, por isso que a gente vai sempre pela prática, entendeu? Porque não dá tempo de ficar dando aula teórica, não dá tempo de você contar a história do cinema. Eu brinco que você vai dar aula de história do cinema, você vai dar aula de uma história do cinema, que é a sua. E eu sugiro aos meus professores, que eu dou aula para professor, que eles só exibam filmes que eles amam. Porque pelo menos eles transmitem a paixão pelo cinema. Já que só vai dar tempo de passar 3 ou 4 trechos de 3 ou 4 filmes, é tudo muito parcial. Então, ensinar cinema mesmo, numa oficina, numa escola, num processo... A gente não aprende nem na faculdade, que dirá numa oficina desse tamaninho. Então, no fundo, é um processo de invenção do cinema, o tempo inteiro. Eu acredito que dê sentido para os alunos aprender, por exemplo, algumas coisas muito difíceis do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da linguagem, né? Se aquilo tem uma possibilidade de uso para eles. Eu acho que tem uma coisa muito instrumental na educação dos jovens. O repertório de TV que os alunos têm é muito vasto, porque eles veem muita TV. Então eles veem muito filme. Então no momento em que o cara percebe que existe uma linguagem que ele já conhece, até às vezes é difícil tirar ele da reprodução desses padrões. Então você, por exemplo, pede para um aluno fazer um filme de terror, ele já sabe. Se você não estragar, tentando intelectualizar o que ele está fazendo ali, ele sai decupando a cena e aí a câmera vai indo, e aí não aparece nada, aí corta pro olhar do menino. A gente fez um filme chamado Instinto Paranormal, que é muito tri, eu gostei, e a gente está terminando de fazer.
Várias coisas que eu não sabia, agora eu soube. Tipo? Filme, montagem, demora muito. Tem um tempo todo dia para pegar e escrever roteiro, histórias. Mesmo até em casa a gente pega e faz uns videozinhos, faz umas histórias meio loucas, é bem legal. Não é à toa que imagem e imaginação são palavras próximas, né, semanticamente próximas, porque eu acho que assim cria muitas possibilidades. O audiovisual ele tem essa característica especial de ajudar o aluno a entender que pode ser diferente, isso pode ser aplicado em outros ambientes. Então, mesmo que seja uma oficina desse tamanho que aconteça dentro de uma escola, já transforma o aluno para tudo. Foi eu achei tri legal. Tem mais compromisso em vir todo dia, prestar atenção, prestar atenção mais na fala. Trazer esse movimento da cidade, do mundo para dentro da escola e provocar a escola a se reconstruir. Aquela saia do século XVIII e XIX e chegue no século XXI. Ação! Forte! Daí agora olha o que eu fiz um filme. Imagina. Bah, foi muito bala.